Bom dia, galera! Estamos aqui para mais uma aula de História, professor Anderson em ação. Vamos lá! Antes de começar a aula, preciso lembrar-vos de uma coisa, tá? Todo o material estará disponível para vocês. Tudo que eu falar aqui, eu vou enviar e vocês vão poder ler, né, até um pouquinho mais do que eu falar aqui, tá? Porque não temos muito tempo para produzir um vídeo tão grande assim. Ok, galera? Então, foquem em mim e depois foquem no que eu pedir para vocês, tá? Olha só, nós vamos falar sobre o islamismo, né, a religião islâmica. E por que nós vamos falar do islamismo? Eles foram peça fundamental na Idade Média, tá? Eles se formaram no mesmo contexto histórico que nós estamos estudando, que é a Idade Média, tá? E eles foram fundamentais principalmente para o fortalecimento da Igreja Católica e também para um fortalecimento do feudalismo em si. No decorrer da aula, eu vou explicando por que o feudalismo ficou tão forte com a presença islâmica. Tá? Primeiro eu vou explicar como se formou o islamismo. Ok? Havia uma cidade chamada Meca. Tá? Então, no mesmo momento em que o Império Carolíngio está lá se formando na Europa, na Arábia, mais precisamente onde hoje é a Arábia Saudita, tinha uma cidade chamada Meca. Tá? E nessa cidade se praticava o politeísmo. O que significa politeísmo? É a crença em vários deuses. Tá? Então os árabes, nesse momento, até esse momento, eles acreditavam em vários deuses nessa região. É fundamental separar duas coisas importantes. Tá? A palavra árabe e o muçulmano. Essas duas coisas não obrigatoriamente não se juntam. Ok? Eu, aqui no Brasil, posso ser um muçulmano. E não sou árabe. Tá? O muçulmano é o seguidor do islamismo. Já o árabe é uma concepção étnica, né? Vem de origem semita. Um antigo, muito antigo povo, chamado semitas, que originou o povo árabe que existe até hoje, né? Que faz parte de vários países ali na Ásia. Ok? Então, árabe é uma etnia, muçulmano é o seguidor do islamismo. Seguindo em frente, nessa cidade de Meca, onde se praticava o politeísmo, acreditavam em vários deuses, um cara chamado Mohammed, ele de repente começou a falar que só existe um Deus. É preciso seguir apenas um Deus. Né? Que aquilo tudo ali estava errado. Por que ele falou isso? Porque diz ele que recebeu a presença do anjo Gabriel. O anjo Gabriel veio falar com ele, e a partir daí ele começou a escrever tudo que o anjo Gabriel falava para ele. Ok? Nesse momento, ele começa a desenvolver um novo livro sagrado. Tá? Lembre-se que eu estou falando do século 7 depois de Cristo. Então o cristianismo já está formado. Tá? Bem formado na Europa principalmente. Então, nesse momento em que o Mohammed ele fala que recebeu a presença do anjo Gabriel, falando que só existe um Deus, para ele dizer para todas as pessoas para não cultuarem vários deuses, as pessoas que ali viviam perseguiram Mohammed, não aceitaram essa ideia dele. Então ele teve que fugir de Meca e foi para uma outra cidade chamada Medina. Tá? Essa fuga de Meca para Medina, ela leva o nome de Hégira. Não esqueça essa palavra, Hégira, ok? Por que não esqueça essa palavra? Porque é o marco inicial do calendário islâmico, 622 depois de Cristo, tá? A Hégira, então, é o marco inicial do calendário deles, do calendário islâmico, tá? Nós temos o calendário cristão, que é esse nosso que nós seguimos, temos o calendário judaico, temos o calendário chinês, baseado nos astros e tudo mais, e temos o calendário islâmico também, que segue toda essa peregrinação de Mohammed. Então, Mohammed ele vai para Medina, fica escondido lá em Medina, faz amizade na cidade de Medina, forma um exército, pois Mohammed era um cara voltado ao militarismo, ele forma um exército e os seus seguidores retornam para Meca e conquistam Meca. Tá? Eles conquistando Meca, os seguidores de Mohammed, trazem Mohammed de volta para Meca. E ali ele desenvolve a religião islâmica. Ali ele termina de escrever o seu livro sagrado, o livro sagrado para os islâmicos, que se chama o Alcorão.
Tá? O Alcorão é o livro sagrado deles. E ele estabelece algumas regras nessa religião, tá? Que devem ser seguidas, né? Como o Ramadã, que é o principal feriado deles, onde eles têm que fazer um grande jejum, né? O Islã, obrigatoriamente, quem segue o islamismo tem que praticar a caridade, obrigatoriamente tem que fazer a caridade, e alguma vez na sua vida, se você puder, você tem que viajar até Meca para fazer uma peregrinação até lá, para saber como que é a cidade de Mohammed, que é o principal profeta dessa religião, tá? Então, tudo isso foi estabelecido por Mohammed e pelo Islã, tá? Então, algumas coisas devem ficar claras. O islamismo, ele não nega outras religiões monoteístas, tá? Ele não nega. O islamismo é a terceira religião monoteísta criada. Então, temos 2 livros sagrados para eles. Primeiro é a Torá, que é o Velho Testamento da Bíblia. A Torá, que é o livro sagrado dos judeus. E depois o Alcorão, que é o livro escrito por Mohammed. Então, para eles, o primeiro profeta criado pelo homem foi Adão. Então, eles não eliminam o mito de Adão e Eva. Eles seguem esse mito também. Eles não eliminam. Então, para os islâmicos, o primeiro profeta foi Adão. O segundo profeta foi Abraão, aquele cara que passou a primeira mensagem e foi o início da escritura da Torá dos judeus. Tá? Logo depois, o outro profeta que eles não eliminam, que eles aceitam, é Moisés, né? Um dos pais dos judeus também. Logo depois, Jesus Cristo. Eles não negam Jesus Cristo. Tá? Então, eles entendem o seguinte, que Jesus passou a bola para Mohammed. Jesus foi o profeta, ele fez o que tinha que fazer na terra, logo depois passou a bola para Mohammed, e Mohammed ele completou o trabalho de Jesus. Tá? Mais ou menos assim. Até então, ele é o último profeta da humanidade, né? Em que todos devem seguir os ensinamentos dele, pois anjo Gabriel fez com que ele fizesse isso. Tá? Então, essa é a base do islamismo. E por que nós estamos estudando isso historicamente? Quando o Islã se formou, ele já se formou muito forte, ele se expandiu fortemente. Tá? E nesse momento, século 7, 8, 9 depois de Cristo, na Idade Média, eles começaram uma expansão muito grande. Né? Eles começaram a sair da Ásia em direção à Europa e atacaram várias vezes os reinos europeus. Por isso que eu falei no início da aula que foi uma influência fortíssima no feudalismo. Tá? Porque nesses ataques aí sobre os europeus acabaram se fechando cada vez mais para se proteger dos árabes. Né? Então, tanto que eles conseguiram vencer, expulsar os árabes dali, né, na Batalha de Potsdam. Mas mesmo assim, o feudalismo se fortaleceu cada vez mais. Se tinha alguma possibilidade de haver comércio ali, ligações com outras regiões, nesse momento, com os ataques islâmicos dos muçulmanos no século 8, 9 e 10, o comércio acabou não acontecendo, porque todo mundo com medo se fechou nos feudos, e é por isso que o feudalismo perdurou por tanto tempo. Mas mesmo assim, esse contato já com o Islã, com os muçulmanos, já trouxe muito da cultura árabe para cá, para o Ocidente, né? Como a matemática, a medicina, né? Eles eram muito, muito bons na medicina, então muitas técnicas que nós usamos aqui no Ocidente foi criada pelos árabes. A matemática, como eu falei, foi muito mais desenvolvida. O algarismo zero, por exemplo, foi incluído aqui no Ocidente, pois ele não existia. Procurem aí nos algarismos romanos se existe o zero. Pois é, não existe. Né? Quem trouxe essa ideia do algarismo zero, e foi fundamental porque ia até o 9, agora nós temos o número 10, foram os árabes. Tá? Então, a formação do Islã e essa expansão do Islã nesse período da Idade Média foi fundamental para isso. Tá? Galera, prestem muita atenção no que eu falei, se liguem no material que eu pedi para vocês, façam um favor para mim. Mais ainda, eu quero que vocês consigam ir além. Façam uma pesquisa
para mim sobre o Islã, sobre a história do Islã, tá? A história, como se formou o Islã, não a religião em si, mas como se formou a religião. Faça essa pesquisa para mim, eu vou mandar umas atividades para vocês responderem, mas também faça essa pesquisa para mim e mostra em foto, tá? Eu quero ver em foto, beleza? Valeu, galera, grande abraço.